Olá, sejam bem-vindos ao canal Superquímica. Eu sou o Caio e hoje nós vamos resolver a questão de número 68 da prova de Química da primeira fase do ITA do concurso 2021-2022. Nós temos aqui uma questão de equilíbrio químico, tá certo? Vamos ver o que o enunciado diz pra gente. Em um reator mantido a temperatura constante, PCl5 gasoso encontra-se em equilíbrio com 1 atm de cloro gasoso e 2 atm de PCl3 gasoso. Sabe-se que a constante de equilíbrio da reação de dissociação do PCl5 nessa temperatura é Kp igual a 4, no caso Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, tá bom? E assinale a alternativa que apresenta a nova pressão de equilíbrio do PCl5 gasoso em atm após a adição de mais 2 atm desse gás no reator. Bem, inicialmente você teria que saber como que é essa reação para você ver qual que é a proporção estequiométrica entre os componentes desse equilíbrio, tá? Mas veja que é uma reação relativamente conhecida, e se você olhar aqui, olha, Cl2 e PCl3, você vê que a gente tem dois cloros aqui e 3 cloros aqui, que é equivalente a 5 cloros, né? Que é a mesma coisa que tem aqui no PCl5. Então você já tem mais ou menos uma ideia de como que essa reação acontece. E você poderia simplesmente escrever com os dados que ele já te deu. E aí você vê que ela encaixa perfeitamente, tá bom? O que a gente tem aqui no começo é 1 atm de cloro e 2 atm de PCl3, tá bom? Eu não sei quanto que tem de PCl5, mas ele falou que encontra-se em equilíbrio. Então a gente pode escrever a constante em função das pressões parciais para encontrar qual que é a pressão de PCl5 aqui nesse equilíbrio. Então a gente sabe que o Kp vai ser a razão entre o produto das pressões parciais dos produtos, tá bom? Dividido pela pressão parcial do reagente. A gente sabe que o Kp é 4, ele deu aqui no enunciado. A pressão do Cl2 ele falou aqui que é 1 atm e a pressão do PCl3 é 2 atm. E eu vou chamar de X a pressão do PCl5, tá bom? Veja que aqui a princípio a gente precisou fazer tabela porque ele já falou que eles estavam em equilíbrio, tá bom? Então o valor de X que a gente encontra aqui é 0,5 atm, que é a pressão parcial do PCl5. Em outras palavras, se a gente for montar agora o quadro de equilíbrio, é isso aqui que a gente tem, tá bom? No início, a gente tem 2,5 atm de PCl5, porque ele falou aqui, olha só, que vai adicionar mais 2 atm desse gás no reator, tá bom? Então, no início, a gente tem o 0,5, que estava lá no começo, mais os 2 que eu adicionei. Nós temos 2 atm de PCl3 e 1 atm de Cl2. E aqui no reage, a gente vai colocar a quantidade que vai ser consumida de reagente e a quantidade que vai ser formada aqui nos produtos. Como a gente sabe que a pressão parcial é diretamente proporcional à concentração, a gente pode escrever a nossa variável aqui, que vai reagir, já em atm, tá? Já em função das pressões, tá bom? Então, aqui nos reagentes eu vou dizer que vai consumir um X, como a reação é de 1 para 1 para 1, aqui nos produtos vai formar X, no caso do PCl3, e vai formar X também no Cl2, tá bom? Se fosse 2 PCl3 aqui, por exemplo, eu teria que colocar um 2X aqui, entendeu? Então, tem sempre que seguir aqui a proporção estequiométrica. Então, no caso do equilíbrio, né, vai consumir X do PCl5, então no final a gente vai ter 2,5 menos X atm no equilíbrio de PCl5, 2 mais X atm de PCl3 e 1 mais X de Cl2, tá? Perceba que eu só somei. E a gente pode, já que esses valores são do equilíbrio, a gente pode escrever a constante de equilíbrio aqui para esses valores. No caso, a pressão de PCl2 vai ser 2 mais X, aqui 1 mais X dividido por 2,5 menos X. E aqui agora é só conta, né? A parte de química já acabou. E aqui a gente substitui o valor de Kp, que é 4. Se você fizer aqui as continhas, você vai encontrar essa equaçãozinha. Vai cair nessa equação de segundo grau, x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a 0. Você encontra que x é igual a 1 atm. Veja que a outra solução, a solução negativa, ela claramente não faria sentido, né, para o nosso problema. Mas perceba sempre uma coisa muito importante, tá? Esse valor de x aqui, ele tem que ser, obviamente, menor do que 2,5, tá? Você tem que fazer a questão já com isso aqui na cabeça. Se tivesse dado x igual a 3 atm, essa solução também não faria sentido, tá bom? Não faria sentido nem a solução negativa e nem uma solução maior do que 2,5 aqui no caso, tá bom? Então a gente sabe que x é igual a 1 atm. Só que o enunciado quer que a gente calcule a pressão de PCl5 no equilíbrio, né? Então a pressão de PCl5 é dada por 2,5 menos x, é o que a gente tem exatamente aqui. 2,5 menos x, que é 1 atm, a gente encontra que a pressão é de 1,5 atm. Isso dá para a gente, então, o gabarito como sendo a letra B, tá bom? Se você gostou dessa solução, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos também.
E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novas resoluções que virão pela frente. Tá bom, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.